Imagina a seguinte situação: você e seu amor foram fazer uma viagem romântica na Itália com direito a pizza, gelato e muito vinho. E como não podia ser diferente, decidem trazer umas cositas para casa, como bolsas de grife, bebidas, por exemplo, né, Rodrigo? Entretanto, quando vocês retornam ao Brasil, são surpreendidos com a triste notícia de que a sua bagagem foi extraviada. Aí surgem algumas dúvidas. Qual será o valor que irão me pagar? Vai cobrir todo o meu prejuízo? Quanto tempo vai demorar? E hoje, nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre o extravio de bagagem. Fala pessoas, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mônica, ali atrás da câmera está o Rodrigo e esse é o Direito com Limão, um canal de educação jurídica popular que tenta te explicar direitos e deveres com simplicidade, leveza e bom humor. O vídeo dessa semana foi especialmente pensado para as pessoas que gostam de viajar e que por uma infelicidade do destino acabaram tendo a sua mala extraviada. Você sabia que existe uma lei que limita a indenização nesses casos? Pois é, e a questão maior é a seguinte: o que acontece se a pessoa tiver feito umas comprinhas na gringa e o prejuízo for superior ao valor da indenização? O que pode ser feito? A ideia desse vídeo é te explicar os fundamentos dessa lei, qual o valor limite para os danos sofridos e o que pode ser feito para que você não fique no prejuízo. Inclusive, hoje a gente vai te dizer como os tribunais têm decidido essa questão, caso você ou alguém com quem você se importe esteja passando por isso. Vamos lá? Mas galera, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu vou pedir uma ajuda. Fortalece a gente dando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Como vocês sabem, o Rodrigo e eu estamos muito animados com esse nosso projeto e são atitudes simples como essa que nos mantêm motivados para sempre fazer o nosso melhor. E a melhor parte, não vai te custar nada. Como a gente ainda está no começo, essa sua ajuda é de vital importância para que o YouTube entenda que o nosso vídeo tem relevância e distribua esse vídeo para mais e mais pessoas. Além disso, a gente também tem um Instagram onde a gente compartilha toda a nossa jornada como produtores de conteúdo digital. Segue a gente lá também, é o @direitocomlimão. E aí, posso contar com essa ajuda? Agora que a gente já fez o nosso jabá, vamos mergulhar de cabeça nesse conteúdo. Então, fique à vontade para fazer suas anotações, deixar seu comentário aqui caso queira compartilhar com a gente as suas dúvidas ou alguma experiência que você tenha tido com o extravio de bagagem. Queridos, quando a gente compra uma passagem aérea, a gente está fazendo um contrato de transporte, que, dentre outras garantias, prevê que você e a sua bagagem serão conduzidos adequadamente do ponto A para o ponto B. Se durante esse trajeto as suas malas são extraviadas ou perdidas, surge para a empresa o dever de reparar o dano. A responsabilidade civil das empresas aéreas vai ser analisada de acordo com duas normas jurídicas, a depender se o transporte é nacional ou internacional. Se for nacional, toda a questão vai ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prevê como direito do consumidor a reparação integral do dano. Por outro lado, se o transporte aéreo for internacional, o caso deve ser analisado de acordo com o que determina a Convenção de Varsóvia e de Montreal, que, diferente do Código de Defesa do Consumidor, prevê um tabelamento das indenizações, ou seja, um valor limite, independente do prejuízo suportado pelo passageiro. A Convenção de Varsóvia é um tratado internacional que foi assinado pelo Brasil em 1929. Posteriormente, ela foi alterada pelo Protocolo Adicional 4, que foi assinado na cidade canadense de Montreal em 1975. Por isso, ela é chamada de Convenção de Varsóvia e de Montreal. Segundo o Decreto 5910 de 2006, que promulgou a Convenção de Varsóvia para o transporte aéreo internacional, no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador, em caso de destruição, perda, avaria ou atraso, se limita a 1.000 direitos especiais de saque por passageiro. O direito especial de saque é um instrumento monetário internacional controlado pelo FMI e que representa ativos de moedas estrangeiras. É como se fosse uma mistura de moedas. Ele é composto por 5 moedas internacionais: o dólar americano, o euro, a libra esterlina, o iene japonês e o renminbi chinês, que são reunidas em diferentes proporções. Dá uma olhadinha aqui na tela para entender melhor. Segundo o nosso Banco Central, um direito especial de saque equivale a mais ou menos R$ 6,87 na cotação de hoje.
Isso significa que se você perder a sua mala ou tiver algum gasto no exterior em razão do extravio, a sua indenização é limitada ao valor de aproximadamente R$ 6.870,30. Entretanto, há alguns pontos que precisamos destacar para vocês. O primeiro é que essa Convenção de Varsóvia só é aplicável a casos de viagens ao exterior, sendo partida ou destino. O segundo é que ela só limita a indenização por danos materiais. E o terceiro é que esse valor é o limite, mas o prejuízo precisa ser demonstrado quando possível. Quando falamos em prejuízo, como regra, ele pode acontecer de 3 formas. A primeira é quando você vai para o seu destino e não recebe sua mala. A segunda é quando você recebe, mas recebe com atraso, no segundo dia da viagem, por exemplo. E a terceira é quando, no retorno, ela demora a ser entregue ou se perde. Caso você não receba ou receba sua bagagem com atraso, é razoável que você tenha gastos emergenciais com produtos de higiene pessoal e roupas, a depender da situação. Nesse caso, a nossa orientação é que você guarde todas as notas de compra, de modo que posteriormente seja possível demonstrar a extensão do seu prejuízo. Afinal, não é porque o limite é R$ 6.870 que a empresa vai te pagar esse valor. Mas, pessoal, existe uma forma de aumentar esse limite. A própria Convenção de Varsóvia e Montreal indica no item 2 do seu artigo 22 que o passageiro pode fazer uma declaração especial de valor ao despachar sua bagagem no exterior, onde ele diz quais são os itens e quanto eles valem. Nesse caso, é possível que a empresa cobre uma taxa suplementar de seguro, mas ela não costuma ser muito cara, não. E para se proteger de qualquer questionamento em sentido contrário, eu sugiro que vocês guardem as notas fiscais desses itens também. De acordo com a resolução da ANAC sobre extravio de bagagem, as empresas têm o prazo de até 7 dias para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais para darem um retorno. E eu acho interessante também destacar que você tem até 15 dias após o desembarque para reclamar o extravio da sua bagagem. E após a comprovação por meio das notas fiscais, dos recibos, as empresas aéreas elas têm um prazo de até 7 dias para efetuar o reembolso. Mas um ponto que gera muita dúvida é sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Há alguns anos, o Superior Tribunal de Justiça tinha o entendimento de que não importava se a viagem era nacional ou internacional. O Código de Defesa do Consumidor sempre afastaria a Convenção de Varsóvia. O entendimento da época era que a aplicação do CDC seria mais favorável ao consumidor, inclusive protegendo ele de maneira mais eficaz. Entretanto, depois de muita discussão, essa questão chegou ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e ele estabeleceu lá em 2017, no julgamento do recurso extraordinário 636.331 lá do Rio de Janeiro, que a própria Constituição, no seu artigo 178, conferiu aos acordos internacionais uma prevalência sobre o CDC. Além disso, cronologicamente, o decreto que promulgou a Convenção de Varsóvia e Montreal sofreu alterações que são mais modernas e que regulam uma modalidade especial de contrato, que é o transporte aéreo internacional. Esse julgamento se deu em regime de repercussão geral, o que significa que a tese fixada pelo Supremo deve ser seguida pelas outras instâncias do Poder Judiciário. Por esse motivo, em 2018, o STJ passou a seguir esse entendimento em seus julgamentos, mudando a sua jurisprudência sobre o assunto. Dessa forma, sempre que um caso envolver o transporte aéreo internacional, ele vai ser regulado pela Convenção de Varsóvia e Montreal, onde a indenização por danos materiais é limitada a 1.000 direitos especiais de saque, que, como eu disse, equivalem a R$ 6.870, a não ser que você tenha feito uma declaração especial de valor. Por outro lado, se o caso for de transporte aéreo nacional, a norma que vai nortear a interpretação dos fatos e o julgamento vai ser o Código de Defesa do Consumidor, que prevê o princípio da reparação integral dos danos materiais sofridos. Para fechar, pessoal, independente do transporte ser nacional ou internacional, os danos morais decorrentes do extravio de bagagem não estão limitados por qualquer tabelamento, justamente em razão das peculiaridades que devem ser consideradas
para o arbitramento do seu valor compensatório. Assim, seguindo o entendimento do próprio STJ em recentes decisões de 2019 e 2020 com relação ao dano moral, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o seu princípio da reparação integral dos danos. Meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo com a sensação do dever cumprido. A nossa ideia aqui foi que você pudesse ter uma visão geral desse tema, principalmente entendendo que há uma diferença entre o valor da indenização paga pela companhia aérea nas hipóteses do extravio de bagagens em voos nacionais e internacionais. Além disso, a gente tentou explicar quais medidas concretas podem ser adotadas pelos viajantes para que eventual indenização possa ser superior ao valor tabelado, inclusive fazendo uma varredura no Poder Judiciário para verificar como os processos que tratam dessa questão têm sido decididos principalmente pelos tribunais superiores. A gente espera sinceramente que esse conteúdo tenha sido útil para você, e se alguém com quem você se importe esteja pensando em fazer uma viagem internacional ou mesmo passando por essa situação chata, envie esse vídeo para ela porque vai ser muito útil para ela também. Por fim, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, não fique com vergonha, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou, como muita gente faz, através de uma pergunta lá no nosso perfil do Instagram, o @direitocomlimão. E só para reforçar, não esqueçam do nosso like, da inscrição aqui no canal e de seguir a gente lá no Instagram também, beleza? A gente conta com a ajuda de vocês. Muito obrigada pela atenção, um forte abraço, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!